Olá, segunda série, tudo bem? Bom dia. A professora Daiane está aqui com vocês na página 13, só para nós retomarmos ali um conceito que ficou pendente na nossa, nas nossas últimas aulas, né? Nós falamos ali sobre a constante, o cálculo da constante, os fatores que podem provocar o desvio, né? A alteração do equilíbrio químico aí, pode alterar, né? E nós não falamos então sobre o grau de equilíbrio. É uma parte pequena, né, em proporção aí ao nosso contexto sobre equilíbrio químico, mas é importante também, tá? Então, esta situação, o grau de equilíbrio, ela vem em questão aí de quando você tem o equilíbrio atingido, não totalmente por toda a quantidade de matéria que, que acontece, né, que está na reação química. Então, nós vimos nas aulas anteriores, inclusive, que quando há essa descrição, né, quando se fala ali, inicialmente tinha tantos mols, né, e aí no equilíbrio tem tantos mols, ele te dá um valor diferente no equilíbrio químico, tá? Então, neste caso aqui, a gente tem que fazer o cálculo do grau de equilíbrio, tá? Isso indica porcentagem, né? Indica em porcentagem a quantidade de matéria que efetivamente reagiu, tá? Então, podem observar ali no início da análise, né? Está mostrando para nós essa expressão aí, que este índice de grau de equilíbrio é representado pela letra alfa, tá? Onde nós só temos aí o quociente, né, entre a quantidade de matéria que reagiu e a quantidade de matéria inicial. Então, nós tínhamos visto nas questões anteriores, ó, na página anterior aí, né, nós havíamos visto as tabelinhas, o desenvolvimento delas, né, que seria para quando você não tem, então, os valores já no equilíbrio, tá? Então, aqui, estes valores que realmente participaram do equilíbrio químico, né? Com os valores que você tinha inicialmente, a diferença entre esses dois, né, é o que nós trabalhamos aqui no grau de equilíbrio, ok? Então, vejam aqui que são esses dois fatores que nós vamos utilizar, a quantidade de matéria que reagiu e a de matéria inicial. Então, observe que o cálculo da constante envolve o grau de equilíbrio por meio da questão a seguir. Vamos ver aqui este exemplo, né? Pentacloreto de fósforo, um reagente bastante utilizado em laboratórios de química orgânica e pode ser preparado por meio de um processo reversível de cloração do gás tricloreto de fósforo. Então, eles adicionam o gás cloro, Cl2, né, ao tricloreto, que é esse PCl3 aqui, para adquirir, né, para produzir o pentacloreto de fósforo, que é o PCl5. Em um recipiente fechado foram adicionados, né, foram colocados aí 2 mols de PCl3 e 2 mols de Cl2 de cloro. Determine então a constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que o grau de equilíbrio é 75%. Então vejam só, com a quantidade que temos ali, nós jogamos direto na nossa fórmula, tá? O grau de equilíbrio, né? E calculamos direto a quantidade que efetivamente reagiu, tá? A quantidade de matéria que reagiu nós não temos, né? O alfa, nesse caso, é o grau de equilíbrio, ele já deu ali na situação, 75%. E aí nós jogamos na formulazinha, x sobre 2. Por que sobre 2? Porque ele nos deu lá esses 2 mols aí da substância, né? Ele já deu os 2 mols da substância. Então, era só jogar aqui na fórmula e fazer o cálculozinho onde nós chegamos a 1,5 mol por litro, né? Ou também nós poderíamos usar uma regra de 3, tá? Onde 2 mols de reagente são 100%, né? O total de matéria. E quantos mols seriam 75%, que é a porcentagem que efetivamente reagiu, né? E aí nós teríamos o mesmo resultado, aí 1,5 mols
de reagente, ok? Então, com a quantidade que reage, né, encontra-se as concentrações no equilíbrio e calcula-se a constante Kc, a constante de equilíbrio que nós já aprendemos a trabalhar, tá? Então, aquele valor de 1,5 aparece aqui, né, na quantidade que efetivamente reagiu de cada uma das substâncias, tá? Então, 1,5 para cada um deles, né? Aí fazemos a diferença entre o início e o que reagiu, chegamos aí ao equilíbrio de 0,5 mol para o tricloreto e 0,5 para o cloro, para o gás cloro, e 1,5 para o pentacloreto, que esse foi o valor encontrado ali em cima, né? E aí, então, com esses valores, nós colocamos aqui na nossa fórmula da constante, que vocês já conhecem, né? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E, né, quando tem mais de um, nesse caso, faz a multiplicação, o produto deles dois, certo? E temos aí para a constante de concentração, aí na reação, no equilíbrio químico da produção do pentacloreto de fósforo, igual a 6, ok? Eu estou deixando para vocês, vou deixar agendado aí no positivo, uma nota livre, tá? Onde vocês farão esses exercícios nós já vimos aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Chegamos. Ainda vamos ver na aula ao vivo, né, estes fatores que alteram aqui. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o localizador. Aí, aqui no Organiza também nós vemos exercícios em sala, em aula, tá? E vou ter atividade já para nota livre, a primeira etapa da nossa nota livre desse bimestre, essa atividade aqui, tá? Da página 23, Química em Foco. Então, vocês vão ler o texto, né? Avaliar aí a equação química da produção da amônia, que nós já viemos falando dela desde o primeiro dia de aula desse bimestre, tá? E vocês vão responder as questõezinhas que vem aqui na sequência. São 4 questões sobre a produção da amônia, né, e o equilíbrio químico que nós estamos trabalhando aí nesse bimestre, ok? Então, vou deixar ali na descrição já aberto e vai ficar aí com um pouquinho mais de uma semana de prazo aí, né? Estamos já no final da semana, vou deixar a semana que vem inteira ainda, provavelmente aí pelo dia 10 de agosto, para vocês enviarem, ok? Então, boas aulas para vocês, bom final de semana que já se aproxima, tá? E até o nosso próximo encontro.